A arqueologia moderna costuma silenciar diante de enigmas que desafiam a lógica das escavações convencionais. E existe, nas sombras da Cordilheira de Abarim, um segredo que desafia a própria natureza da morte humana. O sol declinava lentamente sobre as estepes de Moabe, tingindo o horizonte com tons de âmbar e púrpura, enquanto a figura solitária de Moisés iniciava seu último e mais significativo ascenso. Aos 120 anos de idade, o homem cuja voz outrora desafiara o trono do faraó e cujas mãos haviam sustentado as tábuas da lei, sentia agora o peso não do tempo, mas da missão cumprida. Cada passo sobre o terreno árido e pedregoso do Monte Nebo ecoava como um testamento de uma jornada que começara nas águas do Nilo e passara pela sarça ardente do Sinai. Seus olhos, que conforme o 34º capítulo de Deuteronômio não haviam se escurecido com a velhice, contemplavam a subida com uma clareza que transcendia o físico. O vigor que ainda habitava seus membros era um testemunho da preservação divina, permitindo que o líder dos hebreus enfrentasse a altitude sem a fraqueza comum aos mortais de sua idade, mantendo a postura ereta que o caracterizara durante as décadas de peregrinação pelo deserto escaldante. O isolamento no cume não era apenas uma questão geográfica, mas uma separação espiritual necessária para o desfecho de uma era iniciada no Êxodo. Moisés deixou para trás o acampamento de Israel, as tendas brancas que se estendiam como um mar de tecido nas planícies abaixo, e com elas a responsabilidade de conduzir um povo frequentemente obstinado. Naquela subida, o profeta não levava consigo Josué ou os anciãos, pois o encontro que o aguardava no topo do Nebo não admitia testemunhas humanas. O vento que fustigava as cristas da montanha trazia consigo o cheiro da terra seca e o som do silêncio absoluto, um contraste profundo com os trovões do Sinai que haviam marcado sua juventude espiritual. A solidão absoluta permitia que Moisés processasse a transição de autoridade, compreendendo que seu papel como arquiteto da nação estava findo e que a entrada na terra que tanto almejara seria realizada não por seus pés, mas por sua linhagem espiritual e pelo sucessor que havia ungido sob a orientação do Altíssimo. A atmosfera no topo da montanha era carregada de uma densidade sobrenatural, onde o tempo parecia se dilatar enquanto o profeta alcançava o ponto mais alto do cume de Pisga. Não havia medo em seu coração, mas uma aceitação solene e profunda de que o solo sob seus pés era o limite de sua jornada terrestre. Ele contemplava o relevo acidentado e as escarpas que guardariam o segredo de sua partida, ciente de que nenhum monumento humano seria erguido naquele local para celebrar sua glória. A ausência de companheiros servia para enfatizar que a relação de Moisés com o Criador sempre fora marcada por um nível de intimidade único, face a face, algo que nenhum outro homem em Israel experimentara até então. O cenário de isolamento preparava o terreno para o que os textos sagrados descrevem como o ato final de uma vida dedicada à obediência, onde a morte deixaria de ser uma tragédia biológica para se tornar um evento de transição orquestrado diretamente pela vontade divina. Do alto do cume, o Senhor apresentou a Moisés uma visão que transcendia a capacidade óptica normal, revelando as extensões territoriais que comporiam o futuro de Israel. Seus olhos percorreram desde a região de Gileade até Dan, abrangendo toda a terra de Naftali, o território de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, conforme a descrição detalhada no 34º capítulo do livro de Deuteronômio. O profeta viu o Neguebe e a planície do Vale de Jericó, a famosa cidade das palmeiras, estendendo-se até Zoar.
Era um mosaico de vales férteis, colinas verdejantes e ribeiros que contrastavam severamente com a aridez do deserto onde o povo peregrinara por 40 anos. Cada detalhe daquela geografia representava o cumprimento de uma promessa feita séculos antes aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Uma herança que agora estava ao alcance das mãos. Separada apenas pelo curso sinuoso do Rio Jordão, que brilhava como uma fita de prata sob a luz do entardecer. A experiência de visualizar a terra prometida sem poder nela entrar, carregava uma ironia profunda e uma carga emocional que poucos líderes na história poderiam suportar. Moisés observava as pastagens de Bazã e as encostas do Carmelo, sentindo o cumprimento da palavra divina que ele mesmo pregara durante décadas às margens do acampamento. O Senhor foi enfático ao declarar que, embora seus olhos estivessem vendo a concretização da promessa, seus pés não cruzariam a fronteira final, uma consequência direta do incidente nas águas de Meribá, onde a santidade divina não fora devidamente honrada diante da congregação. No entanto, não havia amargura no olhar do profeta, mas sim uma satisfação contemplativa por testemunhar que seu sacrifício e sua liderança não haviam sido em vão e que o povo que ele amara e corrigira finalmente possuiria a terra onde manava leite e mel, cumprindo o destino traçado pelo Altíssimo. Esta visão panorâmica servia como uma última instrução visual sobre a fidelidade de Deus, selando no coração de Moisés a certeza de que a soberania divina é absoluta sobre o tempo e o espaço. Ao observar as cidades que ainda seriam conquistadas e as vinhas que seriam plantadas por mãos israelitas, o profeta compreendia que sua morte física era pequena diante da imensidão do plano de redenção que se desenrolava. O cenário da terra prometida, com suas montanhas e planícies, funcionava como o pano de fundo de um adeus, onde o líder entregava o destino da nação àquele que a sustentara com o maná e a coluna de fogo. A clareza daquela visão era o último presente terreno concedido ao homem que se recusara a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser afligido com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres temporários do Egito. E agora, no crepúsculo de sua existência, ele via a recompensa de sua escolha manifestada na vastidão do horizonte prometido. A literatura exegética e as tradições judaicas mais antigas descrevem a morte de Moisés não como um processo de agonia física, mas através da expressão poética e profunda de Misat Neshika, o beijo divino. Segundo essa tradição, a alma de Moisés não foi arrancada de seu corpo pelo anjo da morte, mas recolhida suavemente pelo próprio Criador, em um gesto de extrema ternura e reconhecimento por sua fidelidade inabalável. O texto bíblico afirma, no 5º versículo do 34º capítulo de Deuteronômio, que Moisés morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, ou em uma tradução mais literal do hebraico, pela boca do Senhor. Esse detalhe linguístico fundamentou a crença de que sua partida foi uma transição suave, onde a respiração do profeta se fundiu com o sopro divino que o chamava de volta para a eternidade, encerrando seu ciclo terreno de forma tão íntima quanto fora sua comunhão durante o tempo de vida. A transição física de Moisés no Monte Nebo rompeu com todos os padrões de sepultamento conhecidos pela humanidade daquela época, pois não houve embalsamamento egípcio, nem as cerimônias fúnebres suntuosas que costumavam acompanhar os grandes líderes da antiguidade. Enquanto o corpo repousava no solo de Moabe, a essência do profeta já habitava esferas que o entendimento humano mal consegue vislumbrar, deixando para trás um receptáculo físico que permanecera vigoroso até o último instante. A descrição bíblica enfatiza que sua morte ocorreu em plena posse de suas faculdades,
indicando que a partida não foi causada por doença ou falência orgânica, mas por um decreto soberano que determinou o fim de seu serviço no plano material. A imagem do beijo divino serve para ilustrar a dignidade de um homem que, tendo sido o mediador da lei, recebia agora a graça final de uma partida indolor e gloriosa, diretamente nos braços daquele que o conhecia pelo nome. O impacto teológico dessa forma de partida ressoa através dos séculos, sugerindo que a morte para o justo não é um evento de terror, mas um retorno planejado ao ponto de origem. Ao morrer pela boca do Senhor, Moisés validou a santidade de sua missão e a eficácia de sua intercessão contínua por Israel, estabelecendo um precedente de que a vida dedicada ao sagrado encontra um desfecho igualmente santificado. A ausência de uma agonia visível ou de um declínio cognitivo permitiu que o legado de Moisés permanecesse intacto na memória da nação, como alguém que passou da luz deste mundo para a luz eterna, sem passar pelas sombras da decrepitude. Esse momento final no cume do Nebo simboliza o ápice da jornada humana em direção ao divino, onde o limite entre a terra e o céu se torna tão tênue que a transição se dá em um suspiro de entrega absoluta, preparando o cenário para o mistério subsequente que envolveria o destino de seus restos mortais. A narrativa bíblica atinge um ponto de mistério absoluto quando descreve o sepultamento de Moisés, um evento que foge a todas as convenções historiográficas da Idade do Bronze. Diferente dos grandes monarcas do Antigo Oriente Médio, cujas tumbas eram monumentos de ostentação e preservação da memória, o paradeiro final do legislador de Israel foi selado por uma intervenção direta da divindade. No 6º versículo do capítulo 34 de Deuteronômio, o texto sagrado registra que o Senhor o sepultou em um vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, mas acrescenta uma nota que ecoa através dos milênios. Até o dia de hoje, ninguém sabe onde se encontra a sua sepultura. Esta ocultação deliberada não foi um acaso geográfico, mas um ato de proteção espiritual contra a inclinação humana à idolatria, impedindo que o local de repouso do profeta se tornasse um centro de adoração pagã ou um santuário de relíquias que desviasse a atenção do povo do Deus vivo para os restos mortais de seu servo. O vale mencionado, situado nas proximidades de Bet-peor, era uma região marcada por contrastes geológicos e históricos, sendo o mesmo local onde Israel anteriormente havia caído em graves erros espirituais. Ao escolher este cenário para o repouso de Moisés, a soberania divina transformou um lugar de falha humana em um solo de mistério sagrado, onde a terra se fechou sobre o corpo do homem mais manso da terra, sem deixar vestígios para a curiosidade das gerações futuras. O silêncio que envolve o Vale de Moabe é denso e instrutivo, sugerindo que o verdadeiro memorial de um profeta não reside em pedras esculpidas ou em mausoléus de mármore, mas nas palavras e leis que ele deixou gravadas no coração da nação. A ausência de um monumento físico forçou Israel a olhar para o alto e para o futuro, entendendo que a autoridade de Moisés vinha de sua missão, e não da preservação física de sua ossada em solo estrangeiro. A densidade desse anonimato fúnebre serviu como um golpe preventivo contra o culto à personalidade, algo que o próprio Moisés combateu veementemente durante seus 120 anos de vida. Se o local fosse conhecido, é provável que as tribos de Israel, influenciadas pelas culturas circunvizinhas que veneravam seus heróis mortos, transformassem a tumba em um oráculo ou em um local de peregrinação mística, repetindo o erro de elevar a criatura ao nível do Criador. O sepultamento realizado pelas mãos de Deus, sem a ajuda de coveiros humanos ou a presença de carpideiras, estabeleceu um precedente de que existem segredos que pertencem exclusivamente ao Altíssimo,
mantendo a dignidade do profeta intacta e livre da profanação que o tempo e a guerra costumam trazer aos cemitérios dos homens. A terra de Moabe guardou o segredo com uma fidelidade férrea, permitindo que a transição de liderança para Josué ocorresse sem a sombra de um local sagrado que pudesse competir com o novo comando estabelecido pelo Senhor. Para além da realidade física do Vale de Moabe, os registros bíblicos abrem uma fresta sobre um conflito que ocorreu nas esferas espirituais, envolvendo figuras de hierarquias cósmicas. No 9º versículo da Epístola de Judas, o Novo Testamento revela um detalhe que as crônicas históricas do Antigo Testamento omitiram. O arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo pelo corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo de blasfêmia, mas limitou-se a dizer que o Senhor o repreendesse. Este embate sobrenatural sugere que a morte do profeta não foi apenas um evento biológico ou geográfico, mas o centro de uma contenda de proporções metafísicas. O adversário, movido por uma lógica de acusação e posse, buscava reivindicar os restos mortais daquele que fora o mediador da lei, possivelmente baseando seu argumento nas falhas humanas que Moisés exibira durante a jornada, como o incidente em Meribá que o impedira de entrar na terra de Canaã. A figura de Miguel, o príncipe guardião do povo de Israel, surge nesta narrativa como o executor da vontade divina, protegendo a integridade do plano de Deus para o corpo do profeta. A disputa não era motivada por uma necessidade física de sepultamento, mas pelo significado espiritual que o corpo representava na economia da salvação. O diabo, reconhecendo o poder que a imagem e o legado de Moisés exerciam sobre o povo, pretendia transformar os restos mortais em um instrumento de corrupção espiritual, seja através da exposição humilhante ou da promoção de um culto necrólatra. A contenção de Miguel, ao não recorrer ao insulto, mas à autoridade suprema do Senhor, demonstra a ordem e a reverência que regem os exércitos celestiais, mesmo diante da provocação direta do opositor que tentava profanar o encerramento da vida do maior dos profetas hebreus. Este conflito no reino invisível revela que a vigilância divina sobre seus servos se estende para além da respiração final, alcançando até mesmo o destino da matéria, que outrora serviu de habitação ao espírito. O embate entre a luz e as trevas sobre o cume do Nebo e nas profundezas do Vale de Moabe sublinha a importância única de Moisés na história da redenção, sendo o único homem cujos restos mortais foram objeto de uma disputa direta entre o arcanjo e o acusador. A vitória de Miguel, selada pela repreensão divina, garantiu que o corpo permanecesse sob a guarda exclusiva do Criador, escondido de olhos humanos e de manipulações demoníacas. O silêncio que seguiu a este confronto é o mesmo silêncio que protege o segredo da sepultura, ensinando que existem batalhas vencidas em nosso favor nas regiões celestiais, das quais mal temos consciência, mas que asseguram a paz e a dignidade do descanso eterno dos eleitos. A motivação do adversário ao tentar reivindicar o corpo de Moisés estava profundamente enraizada em uma estratégia milenar de desvio espiritual e manipulação da fé. Ao longo da história de Israel, o povo demonstrou uma tendência recorrente de transformar objetos e figuras associadas a milagres em ídolos, como ocorreu com a serpente de bronze que o próprio Moisés confeccionara no deserto para a cura do povo, mas que séculos depois precisou ser destruída pelo rei Ezequias, porque estava sendo adorada. O inimigo compreendia que, se tivesse posse do corpo de Moisés, poderia induzir a nação a um nível de idolatria sem precedentes, transformando o cadáver do legislador em uma relíquia mística que substituiria a obediência à lei.
O desejo do opositor era criar um ponto focal de adoração física que obscurecesse a presença invisível de Deus, aprisionando a espiritualidade israelita em rituais centrados na morte e na veneração de um homem. Além da tentação da idolatria, a posse do corpo permitiria ao acusador realizar uma zombaria pública contra a fidelidade do Senhor. Moisés fora o rosto da autoridade divina e o canal através do qual os 10 mandamentos foram entregues à humanidade. Tê-lo sob domínio, mesmo em estado inanimado, seria uma tentativa simbólica de declarar vitória sobre o representante máximo da aliança. O diabo buscava expor as fragilidades da carne para invalidar a grandeza do espírito, utilizando os restos mortais como um troféu de um homem que, apesar de falar com Deus face a face, ainda estava sujeito à corrupção da sepultura. A cobiça pelo sagrado, neste contexto, era um esforço para degradar a imagem do profeta e, por extensão, a santidade daquele que o enviara, transformando o fim de uma carreira gloriosa em um espetáculo de derrota e profanação. A intervenção divina para esconder o túmulo e a defesa do arcanjo Miguel foram, portanto, atos de misericórdia preventiva para com a posteridade. Ao remover a possibilidade de qualquer contato com o corpo físico, o Senhor preservou a mensagem de Moisés acima de sua biologia, garantindo que o foco de Israel permanecesse na palavra revelada e não na carne decomposta. O perigo de que o povo fizesse do túmulo um novo Sinai, onde buscariam respostas através da consulta aos mortos ou de ritos supersticiosos, foi eliminado pela ocultação absoluta. A estratégia do inimigo foi frustrada por um Deus que não divide sua glória com ninguém e que protege a memória de seus servos de serem transformados em ferramentas de erro, assegurando que o legado de Moisés fosse definido por sua obediência no Egito e no deserto, e não por um relicário em Moabe. Dentro da complexa jurisprudência espiritual que permeia os textos sagrados, a disputa pelo corpo de Moisés não era um mero conflito de posse física, mas um embate sobre a validade da justiça divina e o peso da transgressão humana. O adversário, operando em sua função arquetípica de acusador, fundamentava sua reivindicação legal em um episódio específico de falha que ocorrera décadas antes, nas águas de Meribá Cádiz. Naquela ocasião, conforme registrado no capítulo 20 do livro de Números, Moisés, tomado por uma impaciência momentânea, golpeara a rocha em vez de falar a ela, falhando em santificar o nome do Senhor diante de toda a congregação de Israel. Para o sistema acusatório do reino das trevas, este único ato de desobediência era o suporte jurídico necessário para argumentar que o profeta, sendo um transgressor da própria lei que ele mesmo entregara, não possuía o direito a um sepultamento honroso ou a preservação de sua integridade física após a morte. O inimigo tentava utilizar a própria santidade de Deus como uma arma contra o seu servo, sugerindo que a justiça exigia que Moisés fosse tratado como qualquer outro mortal sob a sentença da condenação. O significado teológico desta contenda mergulha profundamente na transição entre o rigor da antiga aliança e a misericórdia que começava a se desenhar nos planos eternos. Ao exigir o corpo, o acusador pretendia demonstrar que ninguém, nem mesmo o maior dos profetas que falara com Deus face a face, poderia escapar das garras da morte e do julgamento legalista. Ele via nos restos mortais de Moisés a personificação de uma lei que, embora santa, justa e boa, acabava por condenar o homem devido à sua natureza caída e à incapacidade de uma obediência absoluta. Se o corpo de Moisés pudesse ser profanado ou exposto, isso serviria como um testemunho perpétuo de que a lei resultava apenas em morte, obscurecendo a promessa de restauração que o Altíssimo já havia arquitetado.
A atmosfera nas regiões celestiais durante este conflito era de uma tensão indescritível, pois o que estava em jogo não era apenas a ossada de um homem de 120 anos, mas a autoridade da soberania divina em perdoar e honrar aqueles que, apesar de suas imperfeições, serviram ao propósito maior com um coração íntegro. Esta batalha nos ensina que o valor de um servo de Deus transcende seus momentos de fragilidade, pois o Criador olha para a totalidade da jornada e para a intenção profunda da alma, em vez de se deter apenas no incidente isolado de Meribá. O cenário de Moabe tornou-se o tribunal onde a graça prevaleceu sobre a acusação fria e calculista do opositor, garantindo que o mediador da lei fosse tratado com uma dignidade que a própria lei por si só não poderia conferir. A insistência do adversário em focar no erro técnico de Moisés visava desvalorizar 40 anos de sacrifício, intercessão e liderança no deserto, tentando reduzir a vida de um gigante espiritual a um único tropeço no caminho. No entanto, o Conselho Celestial operava sob uma lógica diferente, onde a fidelidade persistente de Moisés e seu papel fundamental na história da redenção pesavam mais do que os argumentos daquele que busca apenas a destruição. O corpo permaneceu como uma propriedade exclusiva do Senhor, sinalizando que a última palavra sobre a vida e a morte de um justo pertence unicamente àquele que sonda os rins e os corações. O arcanjo Miguel, identificado nas Escrituras como o príncipe protetor que se levanta em favor dos filhos de Israel, demonstrou uma contenção e uma sabedoria que servem de modelo para a conduta em face de forças espirituais malignas. Ao confrontar o diabo no vale de Moabe, Miguel não utilizou de sua própria força ou de uma retórica de insultos para vencer a disputa, conforme o registro detalhado no versículo 9 da Epístola de Judas. Em vez de entrar em uma discussão dialética sobre os méritos ou deméritos de Moisés, o arcanjo recorreu à instância suprema do universo, proferindo a sentença curta e absoluta: o Senhor te repreenda. Esta escolha de palavras revela uma profunda compreensão da hierarquia e da ordem cósmica, onde até mesmo os seres mais poderosos da criação reconhecem que o juízo final e a autoridade para calar o acusador residem exclusivamente na divindade. Miguel agia não como um juiz independente, mas como um oficial de justiça do trono celestial, executando um mandado de proteção que já havia sido selado na eternidade. A postura de Miguel contrasta severamente com a natureza daquele que busca a discórdia, pois o arcanjo se recusou a proferir juízo de blasfêmia, mantendo a dignidade de sua posição e a pureza de sua missão. Este detalhe é crucial para entender a seriedade com que os assuntos do mundo invisível são tratados. Não há espaço para a leviandade ou para o orgulho pessoal na execução das ordens divinas. Ao silenciar o adversário através da invocação do nome do Senhor, Miguel estabeleceu um limite intransponível para as pretensões do diabo sobre o corpo do profeta, garantindo que a santidade do momento não fosse manchada por um conflito degradante. A autoridade da reprimenda divina não era apenas uma frase ritualística, mas uma força ativa que desarmava os argumentos legais do opositor e reafirmava que Moisés, sob o beijo de Deus, estava agora em uma jurisdição onde o mal não tinha mais qualquer direito de reivindicação ou acesso. O desfecho desta contenda angélica assegurou que o sepultamento de Moisés fosse realizado em paz e sob o manto do sigilo divino, longe da interferência de qualquer criatura. A vitória de Miguel sobre as pretensões do acusador permitiu que o corpo do legislador fosse entregue ao pó da terra de Moabe em uma cerimônia invisível aos olhos humanos, mas celebrada pela ordem celestial como o repouso de um guerreiro fiel.
Esta intervenção arcanjo-estratégica impediu que o corpo fosse usado como um peão em uma guerra de propaganda espiritual, preservando a memória de Moisés como um farol de luz e não como um objeto de disputa sombria. O silêncio que se instalou no vale após a retirada das hostes malignas foi a prova definitiva de que a autoridade do Senhor é o escudo final que protege a dignidade dos seus servos, mesmo quando eles já não possuem voz para se defenderem. A sentença de Miguel ecoa como um lembrete de que a verdadeira proteção espiritual não vem da eloquência humana, mas da submissão à vontade absoluta do Criador que governa sobre o visível e o invisível. Séculos após o desaparecimento enigmático de seu corpo no Monte Nebo, Moisés ressurge em um cenário de glória que resolve, de forma definitiva, qualquer dúvida sobre o seu destino após a morte. No topo de uma alta montanha, diante de Pedro, Tiago e João, a figura de Moisés apareceu ao lado do profeta Elias, conversando com o Senhor Jesus sobre a sua partida que estava para se cumprir em Jerusalém, conforme narrado no capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas. Esta manifestação não foi um evento fantasmagórico ou uma mera visão simbólica, mas uma aparição corporal e glorificada, que serviu como testemunho da imortalidade e da continuidade da consciência além da sepultura. A presença de Moisés, representando a lei, ao lado de Elias, representando os profetas, validava que Jesus era o cumprimento de tudo o que fora escrito e profetizado ao longo das eras, demonstrando que o legislador de Israel não estava apenas perdido em um vale de Moabe, mas preservado para este momento culminante da história. A transfiguração oferece uma perspectiva revolucionária sobre o corpo que fora disputado pelo arcanjo Miguel e pelo adversário, sugerindo que Deus tinha planos que transcendiam a decomposição orgânica comum. Enquanto o mundo antigo buscava pelo túmulo de Moisés, o Criador o mantinha em um estado de prontidão para testemunhar a glória do Messias, revelando que a morte de seus santos é preciosa aos seus olhos e que ele detém as chaves da ressurreição. Ver Moisés em vestes resplandecentes e em comunhão direta com o Filho de Deus apagou qualquer sombra de derrota que o seu isolamento no Nebo pudesse ter sugerido às mentes limitadas. Ele não era mais o homem que apenas via a terra de longe, mas o cidadão do reino celestial, que agora pisava no solo da promessa em uma dimensão superior, confirmando que a fidelidade a Deus resulta em uma herança que o tempo não pode corroer e que a morte não pode encerrar de forma permanente. Este encontro no Monte da Transfiguração serve como o epílogo glorioso para a história do desaparecimento do corpo, mostrando que a ocultação da sepultura foi um prelúdio para uma revelação muito maior. A conversa entre Moisés e Jesus sobre o êxodo que o Cristo realizaria em Jerusalém cria uma ponte teológica perfeita entre a libertação do Egito e a libertação do pecado, unindo o antigo e o novo em uma única narrativa de redenção. A transfiguração prova que o cuidado divino com os restos mortais de Moisés visava a preservação de sua dignidade profética, para que no momento certo ele pudesse atestar a divindade de Cristo diante dos apóstolos. A imagem de Moisés, banhado em luz divina, conversando com o Verbo encarnado, é a resposta final ao silêncio do vale de Moabe, ensinando que o que Deus esconde dos homens na terra, ele revela com esplendor nas alturas, garantindo que nenhum de seus servos seja esquecido ou deixado nas mãos do inimigo. A ausência de um corpo físico para Moisés estabelece um dos simbolismos mais potentes de toda a teologia bíblica, sugerindo que a dispensação da lei, embora gloriosa, possuía um caráter de transitoriedade que a carne não poderia sustentar. O vigor de Moisés aos 120 anos, com sua vista não escurecida e sua força natural não reduzida,
Servia como uma metáfora viva para a própria lei que ele personificava. Perfeita, resiliente e divinamente preservada, mas destinada a ser ocultada para que uma nova realidade pudesse emergir. Ao esconder os restos mortais do legislador, o Criador estava, de forma silenciosa e profunda, ensinando que o homem não deveria se apegar à letra que mata, mas ao espírito da promessa que a lei apontava. O corpo incorruptível, mantido fora do alcance da degeneração biológica e da curiosidade humana, representa a santidade de um sistema que, apesar de expor a pecaminosidade do homem, era em si mesmo um reflexo da pureza celestial, preparando o terreno para que a graça ocupasse o centro do palco da história humana sem a sombra de um mausoléu legalista. A transição da rigidez da lei para a promessa da graça é visualmente narrada no isolamento de Moisés sobre o Monte Nebo, onde o rigor dos mandamentos encontra o acolhimento do beijo divino. Naquele cume solitário, a lei, representada pelo profeta, inclinou-se diante da soberania absoluta daquele que é o autor da vida, demonstrando que mesmo a maior das estruturas religiosas e éticas deve, eventualmente, dar lugar à presença direta do Altíssimo. Este desaparecimento do corpo impede que a lei seja fossilizada em um local geográfico específico, permitindo que o ensinamento de Moisés se tornasse onipresente na consciência de Israel, livre das amarras de uma tumba que pudesse ser venerada. A narrativa do desaparecimento é, portanto, um ato de libertação teológica. O povo não herdou os ossos do seu líder, mas o sopro de suas palavras e a visão de uma terra que só poderia ser plenamente possuída através da fé, e não apenas pela observância mecânica de preceitos que o próprio Moisés, em sua humanidade, não pudera levar até o fim. O mistério do corpo oculto atua como um selo de proteção contra o perigo da necrofilia espiritual, onde o passado morto poderia sufocar o futuro vivo que Deus estava construindo através de Josué e, posteriormente, através do Messias. Se o corpo de Moisés estivesse disponível, o foco da fé israelita poderia ter se tornado retrospectivo e estático, buscando no túmulo a validação que deveria ser encontrada na obediência diária e na dependência do Espírito. O simbolismo do incorruptível aponta para a realidade de que a obra de Deus na vida de seus servos não termina no pó, mas continua a ecoar através de uma influência que não conhece a decomposição. Este tratamento diferenciado concedido ao legislador sublinha a dignidade de sua função como mediador, mas ao mesmo tempo sinaliza que sua missão era apenas um prelúdio para algo infinitamente mais vasto e eterno, onde a lei de pedra seria substituída pela lei escrita nos corações. Uma transição que exigia o silêncio e o mistério sobre os restos mortais daquele que foi o seu primeiro arauto. A arqueologia bíblica, munida de tecnologias de sensoriamento remoto, escavações sistemáticas e análises estratigráficas profundas, tem percorrido as encostas do Monte Nebo e os vales adjacentes de Moabe em uma busca que já dura séculos, encontrando apenas o eco de um silêncio absoluto. Desde as primeiras expedições dos viajantes do século XIX até as missões científicas contemporâneas, o objetivo de localizar a sepultura de Moisés tem se mostrado a maior quimera da história da exploração no Oriente Médio. O terreno, caracterizado por escarpas de calcário, ravinas profundas e um relevo que muda constantemente sob a ação da erosão e do vento, parece conspirar para manter o segredo que o texto sagrado afirmou ser de propriedade exclusiva do Senhor. Diferente das pirâmides do Egito ou dos túmulos reais de Petra, que gritam a presença de seus ocupantes através da arquitetura monumental, o Vale de Moabe permanece mudo, recusando-se a entregar qualquer fragmento que possa ser identificado como o local de repouso do homem que humilhou o poderio dos faraós.
O fracasso persistente da arqueologia em encontrar qualquer rastro de Moisés serve como uma confirmação empírica da intervenção divina, descrita no capítulo 34 de Deuteronômio. Enquanto outras figuras históricas da mesma época deixaram vestígios em inscrições cuneiformes ou em monumentos funerários, Moisés parece ter sido deliberadamente apagado da paisagem material para ser preservado apenas na paisagem literária e espiritual. Os pesquisadores têm examinado as proximidades de Bet Peor e as fontes de Moisés, mas cada descoberta de cerâmica ou fundação de muralha apenas reforça que o local de seu sepultamento não foi uma construção humana, mas um ato da natureza dobrada à vontade do Criador. Este vácuo arqueológico cria uma tensão única, pois estamos diante de uma das personalidades mais influentes da humanidade que, do ponto de vista da evidência física tumular, simplesmente não deixou rastros, obrigando os historiadores a lidar com o fato de que certas realidades espirituais estão além do alcance da picareta e do pincel. A inutilidade dessas buscas milenares destaca a eficácia do esconderijo divino, que não dependeu de armadilhas complexas ou labirintos subterrâneos, mas da soberania sobre a própria percepção humana. O silêncio da terra de Moabe é um testemunho eloquente de que Deus é capaz de selar a história de uma forma que a ciência humana jamais conseguirá violar, mantendo a integridade do descanso de seu servo longe do escrutínio dos curiosos ou da exploração comercial. As buscas infrutíferas de bizantinos, cruzados e modernos exploradores apenas confirmam que o sepultamento realizado pela mão do Senhor é definitivo e absoluto, e que o valor de Moisés não reside na descoberta de seus ossos, mas na aplicação de suas leis. A arqueologia, portanto, curva-se diante deste mistério, reconhecendo que no cume do Nebo e nas profundezas do Vale de Moabe existe uma fronteira onde o conhecimento humano para e o sagrado assume o controle total da narrativa, deixando-nos apenas com a certeza de que o túmulo de Moisés está guardado em uma dimensão onde o tempo e a terra não podem mais interferir. A verdadeira grandeza de Moisés não se manifestou na busca por imortalidade física ou na construção de memoriais de pedra, mas na qualidade de sua mansidão, uma característica que o definiu como o líder capaz de carregar o peso de uma nação inteira sobre os ombros. No livro de Números, capítulo 12, versículo 3. O texto sagrado nos oferece o vislumbre de que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra, uma virtude que permitiu que ele fosse o canal puro para a vontade divina. Esta mansidão não era fraqueza, mas autoridade sob controle, a capacidade de submeter o ego ao propósito maior, o que explica por que ele aceitou o decreto de sua morte solitária no Nebo sem revolta ou resistência. Enquanto os grandes conquistadores do mundo antigo buscavam perpetuar seus nomes através de estátuas colossais, Moisés permitiu que sua vida fosse absorvida pelo serviço ao Criador, resultando em um legado que não depende da preservação de seus restos mortais para continuar exercendo influência sobre a civilização. A perpetuidade das palavras de Moisés, registradas no Pentateuco, sobrepõe-se à ausência de seus ossos com uma força esmagadora, demonstrando que a voz do profeta é muito mais resiliente do que o seu corpo. Suas instruções sobre justiça, ética, adoração e vida comunitária formaram a espinha dorsal de inúmeras culturas e sistemas jurídicos através dos milênios, provando que o pensamento inspirado por Deus possui uma biologia própria que ignora o processo de decomposição. Ao morrer sem deixar um túmulo, Moisés forçou a posteridade a se concentrar no que ele disse, em vez de no que ele foi, fisicamente,
transformando cada página do Êxodo e do Levítico em seu verdadeiro monumento fúnebre. O contraste é absoluto. Os ossos dos reis que o perseguiram viraram pó, ou são exibidos em museus como curiosidades históricas, enquanto as palavras de Moisés continuam a ser lidas, estudadas e obedecidas em todas as línguas e nações, pulsando com a mesma vitalidade com que foram proferidas às margens do Jordão. O legado da mansidão também estabeleceu o padrão para a liderança espiritual que culminaria no Messias, o qual descreveu a si mesmo como manso e humilde de coração. Moisés preparou o caminho não apenas através da lei, mas através do seu exemplo de renúncia e submissão total, mostrando que o destino final de um servo fiel é ser ocultado para que a glória de Deus apareça com mais clareza. Sua partida silenciosa no Monte Nebo é o ato final de uma vida que se recusou a ser o centro das atenções, entregando a glória inteiramente àquele que o chamou da sarça ardente. Assim, a falta de uma sepultura conhecida é o maior tributo à sua mansidão. Ele não ocupou espaço na terra após a morte para que sua mensagem ocupasse todo o espaço na alma dos homens. O homem que falava com Deus como quem fala a um amigo, deixou como herança a possibilidade dessa mesma intimidade para todos os que buscam a santidade, provando que as palavras ungidas são a única forma de imortalidade que realmente importa no reino dos céus. As camadas de mistério que envolvem o fim da vida de Moisés estendem-se para além do texto canônico de Deuteronômio, encontrando no Midrash, a antiga exegese judaica, uma riqueza de detalhes que beira o épico e o celestial. De acordo com estas tradições orais e escritas, o momento da partida do profeta não foi apenas um evento terrestre, mas uma cerimônia que mobilizou todas as hostes do firmamento. Relatam os sábios que, quando chegou o instante final, o Senhor convocou os anjos Miguel, Gabriel e Zagzagel para prepararem o leito de repouso de seu servo. Miguel teria estendido a colcha, Gabriel o lençol de linho fino e Zagzagel cuidou da cabeceira, em um ritual de reverência que evidenciava a estatura espiritual do homem que falara com a divindade como quem fala a um amigo. Esta perspectiva extra-bíblica, embora não carregue o peso da canonicidade, oferece uma lente humanizada e sensível sobre como a comunidade da fé processou o vácuo deixado pelo desaparecimento do corpo, preenchendo o silêncio do Vale de Moabe com a certeza de que a dignidade de Moisés foi preservada por mãos angelicais sob a supervisão direta do Altíssimo. A narrativa rabínica aprofunda-se no drama emocional do profeta, descrevendo um Moisés que, inicialmente, implora para entrar na terra, argumentando com uma lógica refinada sobre sua dedicação de décadas. No entanto, ao aceitar o decreto soberano, ele se submete a uma morte descrita como o recolhimento de uma gota de leite de um recipiente de vidro, uma transição tão pura e indolor que a própria criação entrou em luto. Segundo o Midrash Petirat Moshe, o sol e a lua diminuíram seu brilho, e os céus proclamaram que nunca mais surgiria em Israel alguém como ele. A tradição destaca que o próprio Deus, em um gesto de proximidade indescritível, fechou as pálpebras de Moisés, cruzou suas mãos e selou o local de sua sepultura de tal forma que nem os anjos poderiam encontrá-lo sem permissão. Este esforço interpretativo visa enfatizar que a ocultação do corpo não foi uma punição, mas um ato de isolamento sagrado, retirando o profeta da esfera da corrupção material para transformá-lo em uma memória viva e inalcançável, cuja única morada conhecida é o próprio coração de Deus. O impacto dessas tradições na psique religiosa é profundo, pois elas transformam o Vale Desconhecido em um santuário cósmico onde a justiça e a misericórdia se beijaram. O Midrash sugere que o túmulo de Moisés possui uma propriedade milagrosa.
quando visto de cima, parece estar nas profundezas do vale, mas quando alguém tenta alcançá-lo por baixo, ele parece estar no cume da montanha, mantendo-se eternamente fora do alcance da profanação humana. Esta impossibilidade de localização reforça o ensinamento de que o sagrado não pode ser domesticado ou transformado em objeto de exploração comercial ou turística. Ao explorar as entrelinhas do capítulo 34 de Deuteronômio através da sabedoria dos antigos, compreendemos que o desaparecimento do corpo foi a solução divina para um problema de idolatria futura, garantindo que o foco de Israel permanecesse na Torá, a lei viva, e não na ossada de um homem, por mais brilhante que ele tenha sido durante sua jornada terrena. Na estrutura da revelação bíblica, existe um padrão profético singular que une Moisés e Elias em um destino compartilhado de mistério e transição sobrenatural, estabelecendo-os como os pilares de sustentação da autoridade divina em Israel. Enquanto Moisés representa a entrega da lei no Sinai, Elias representa a restauração dessa mesma lei no Carmelo e no Horebe. E ambos experimentaram partidas deste mundo que desafiaram as leis da biologia comum. Moisés desapareceu nas sombras do vale de Moabe, sepultado pela mão de Deus, enquanto Elias foi transladado em um redemoinho por um carro de fogo, conforme registrado no 2º capítulo do 2º livro de Reis. Esta similaridade no desfecho de suas trajetórias terrestres sinaliza que os maiores expoentes da vontade do Altíssimo não pertencem inteiramente à Terra, mas são mantidos em uma espécie de reserva espiritual, prontos para reaparecerem em momentos cruciais do plano de redenção, como testemunhado séculos depois na transfiguração de Cristo. A conexão entre estes dois gigantes da fé transcende a coincidência histórica e mergulha na tipologia bíblica, onde o fim de cada um aponta para a continuidade de uma mensagem que a morte não pode silenciar. Ambos enfrentaram desertos, ambos confrontaram reis tiranos, e ambos buscaram a presença de Deus na mesma montanha sagrada, o Sinai ou Horebe. O fato de nenhum dos dois ter um túmulo acessível aos homens, um por ocultação divina e outro por ascensão direta, cria uma moldura teológica onde a lei e os profetas são apresentados como realidades vivas e permanentes. Esta inexistência de uma sepultura física para os dois maiores líderes de Israel funciona como um lembrete constante de que a autoridade profética não está enterrada no passado, mas permanece ativa e vigilante sobre o destino da nação, aguardando o cumprimento final de todas as promessas messiânicas que eles mesmos ajudaram a fundamentar com seu suor e sangue. O padrão profético se completa quando percebemos que a ausência de restos mortais para Moisés e Elias serviu como um antídoto contra a estagnação espiritual, impedindo que o povo se tornasse guardião de relíquias em vez de praticante dos mandamentos. A mensagem que emerge do vale de Moabe e do carro de fogo é a mesma. O mensageiro pode partir de forma enigmática, mas a mensagem é eterna e está sob a guarda do próprio Criador. Este elo entre o legislador e o restaurador da fé preparou a consciência de Israel para entender que o reino de Deus não é de natureza material ou geográfica, mas espiritual e dinâmico. Assim, o desaparecimento do corpo de Moisés e a subida de Elias estabeleceram o fundamento para a compreensão da ressurreição e da vida eterna, mostrando que os servos fiéis são guardados para além do véu da morte, habitando em uma dimensão de glória, onde a conversa iniciada no Sinai continua sem interrupção até a consumação dos séculos. O encerramento da jornada de Moisés no Monte Nebo e o seu posterior sepultamento no Vale de Moabe representam um ato supremo de intimidade entre o Criador e a criatura.
onde o Senhor assume o papel de única testemunha e celebrante do repouso final de seu servo. A frase contida no versículo 6 do capítulo 34 de Deuteronômio, afirmando que o próprio Deus o sepultou, é uma das declarações mais profundas de toda a Escritura, revelando um nível de cuidado e reverência que a divindade dispensa àqueles que lhe foram fiéis até o último suspiro. Não houve a presença de sacerdotes, de sucessores ou de multidões chorosas. Naquele momento, o universo testemunhou o silêncio absoluto de um funeral realizado pela mão que sustenta as estrelas. Esta guarda eterna sobre o corpo de Moisés assegura que a dignidade do profeta permaneça intocada, livre da curiosidade degradante dos homens e da possibilidade de qualquer profanação, estabelecendo um padrão de honra que transcende o entendimento humano sobre o luto e a memória. A decisão divina de manter a localização exata da sepultura sob sigilo absoluto até o dia de hoje é um exercício de soberania que protege não apenas o morto, mas também os vivos. Ao se tornar a única testemunha do local de repouso, o Senhor removeu qualquer ponto focal de idolatria, garantindo que a adoração de Israel nunca fosse desviada para o túmulo de um herói nacional. Este isolamento sagrado do corpo no Vale de Moabe simboliza a realidade de que a vida de um justo está escondida com Deus. Uma verdade que ressoa através de todo o cânone bíblico. A terra de Moabe, outrora palco de conflitos e tentações, tornou-se o cofre divino que guarda o tesouro físico daquele que viu a glória de Deus passar diante de si. O mistério que persiste sobre o paradeiro dos restos mortais de Moisés é, em última análise, um convite à confiança na providência invisível, ensinando que o que Deus guarda está verdadeiramente seguro contra o tempo, a guerra e o esquecimento. Ao final desta narrativa documental, resta a imagem de um vale silencioso, sob o olhar vigilante do Todo-Poderoso, onde o corpo do homem mais manso da terra aguarda a redenção final das coisas. O desaparecimento de Moisés não foi um desaparecimento no sentido de perda, mas de translação para o domínio exclusivo do sagrado. O legado que ele deixou, a lei, o exemplo de liderança e a fidelidade inabalável, continua a brilhar com mais intensidade do que qualquer monumento de pedra que pudesse ter sido erguido em Moabe. A guarda eterna do Senhor sobre o corpo de seu servo é a garantia de que nenhum detalhe da vida do justo é esquecido e que no devido tempo, tudo o que foi ocultado será revelado em glória. Assim, o segredo do vale permanece como um testemunho mudo da grandeza de um Deus que se importa com o pó de seus santos e da imortalidade de um profeta, cujas palavras ainda ecoam 40 séculos depois, com a força de um trovão vindo do topo do Monte Nebo. Honre este legado, inscrevendo-se para receber conhecimentos profundos e compartilhe esta luz com sua família. Sua reflexão nos comentários é o testemunho de que a verdade permanece viva.